Olá, queridos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou focar mais nos estudos para exatas. Eu já fiz uma prova de matemática que eu peguei para fazer o Enseja, que é uma prova mais fácil, digamos assim. E são acho que 25, 24 questões. E agora eu tô estudando física, eu tô estudando aceleração centrípeta e movimento circular. E os meus estudos hoje estão meio que atrasado, digamos assim, porque na parte da manhã eu estava participando de um workshop online de fotografia, então não deu pra estudar, que foi das 8 até as meio-dia. E então eu tenho que estudar, tipo, até de noite, não sei que horas que eu vou parar. Eh, e aí eu tô fazendo uma lista aqui de física, só que, eh, eu eu faço aquele estudo que primeiro eu faço as questões e depois a teoria. Só que eu vi que eu não estava, conseguindo lembrar das fórmulas de física, e aí eu tive que primeiro, ir para os resumos, né. E aí eu peguei e fiz uma leitura ativa e agora sim que eu tô respondendo as questões, aí se precisar eu vou ver a aula depois. E, gente, minha cabeça parece um pouco deformada, porque eu tô com uma espinha bem aqui, ó, e ela tá enorme. Aí dependendo, assim, do ângulo que eu ficar, às vezes tá, tipo, a minha cabeça tá assim, ó, por conta disso. Be stubborn, thinking I'm right. I can be late, cause I'm taking my time. I can be driven, ambitious. Your best friend, love of your life. I can be selfish, trying to be kinder. Always forgetting, needing reminders. But I'll always be there when you need me. Gente, uma coisa que eu estou com muita dó é que a minha garrafinha, ela tá descolando. E eu não sei por quê, porque assim, antes eu tinha uma garrafinha parecida com essa, só que não era de canudo. E eu acabei riscando ela, porque uma vez eu fui correr e eu levei ela. E aí na mesma mão eu estava com a garrafinha e eu estava com, a chave, e aí acabou arranhando. Agora essa daqui, eu tô tendo o maior cuidado do mundo, mas mesmo assim, ela descolou. Ela descolou e tá fazendo umas bolhas aqui, ó. Então eu acho que vai descascar bem mais. E e esses dias eu vi um vídeo no Instagram não sei se ele era médico, eu sei que ele era alguma coisa da área da saúde. Aí ele colocou, tipo, tomando água na garrafinha e falando: "Ah, tomando água na minha garrafinha que eu não lavo há tantos dias, porque eu só tomo água nela". E eu sou muito assim, dificilmente eu lavo minha garrafinha, porque na minha cabeça, se eu estou tomando água, ela não vai sujar, né. Só que daí tem aquela questão das bactérias e tudo mais. Aí a consciência pesou quando eu vi esse vídeo, daí eu lavei minha garrafinha. Só que tá na hora de lavar de novo. Mas eu achei uma graça. Estou no meu intervalo de 10 minutos. E assim, essa lista de física tá muito difícil. Acho que eu nunca fiz uma lista tão difícil, porque a questão assim de movimento circular e tudo mais, o que me pega mesmo é a questão das fórmulas, que eu meio que eu confundo velocidade angular, velocidade tagencial, as acelerações, enfim. E aí eu tenho bastante dificuldade, então eu tô indo com calma. Tanto é que eu estipulei pra estudar física por 2 horas hoje. Só que, eh, por conta dessa lista, eu vou ter que extrapolar esse horário, só que, já deu as 2 horas, e aí eu vou aproveitar e eu vou fazer uma lista de química, química 1, e daí depois eu volto com física, e aí depois também tenho que corrigir a prova que eu fiz de matemática. Só que, não vai demorar tanto, eu só quero só ver, assim, ir nas teorias pontuais de algumas coisas que eu esqueci. Faltam uns 6 minutos pra acabar meu intervalo, e eu vou aproveitar pra fazer uns flashcards. Eu não gosto de ficar, eh, de fazer meu intervalo olhando pra tela, né, porque eu já fico olhando pra tela praticamente o dia todo, e aí eu preciso dar uns respiro, assim, pro meu olho, né. E só que como agora eu vou fazer uma lista que ela é física, então, física que eu falo que é impressa, né, que é essa daqui. Então eu vou fazer os flashcards aqui pra desacumular, porque eu tô com 2000 e poucos flashcards, se bem que eu vou ter que apagar algumas coisas aqui, que não são flashcards que eu fiz, são flashcards que eu comprei e eu não gostei muito, sabe. E esse daqui, sim, que são os que eu
fiz durante o ano passado e são os que eu tô respondendo. E aí, a minha meta são 100 cards, mas no caso eu respondi 16 hoje. Cause I know that two things can't be true. Cause I get so confident yet confused. So I'll let go to live in between who I am and who I wanna be. Maybe I'm incomplete and a messed up masterpiece. Know everything and nothing, a childish 20-something with my pros and my cons, my mistakes and my flaws. Don't have it figured out yet. I'm a work of art and a work in progress. You're not understanding. Also, Bom, gente, agora a luz vai ficar meio ruim, porque minha luz do quarto é muito fraca. Mas eu terminei, entre aspas, de fazer a lista de química, porque tiveram algumas questões que eu não consegui fazer. Que, assim, eu filtro, né, as questões, e aí eu tô filtrando por questões de dificuldade mesmo, e eu tô colocando questões médias e difíceis. Então, assim, com certeza vai ter alguma que eu não vou conseguir fazer. E no caso foram questões que eu ainda não tive contato com o conteúdo, então aí fica difícil, né? Mas enfim, agora eu vou fazer uma caminhada e depois eu corrijo as questões de química e de matemática que eu havia falado. Bom, esse vai ser o momento que eu vou vestir uma blusa super aleatória. Então, depois ficou um pouco difícil de gravar depois que eu tomei banho. Só que eu corrigi a minha lista de matemática. Demorou, assim, no máximo uns 15 minutos. E depois eu parti pra física, que é o que eu estava mais receosa pra fazer, porque era uma lista mais difícil. Mas eu corrigi e deu tudo certo, graças a Deus. Agora eu só vou continuar revisando, porque como é um assunto que eu tenho dificuldade, eu acho que eu vou pegar uma nova lista e eu vou quebrar ela, assim, pra ir fazendo todos os dias, porque eu acho que eu consigo fixar mais dessa forma. E tiveram algumas coisas nas questões que eu não sabia, assim, o conceito, uma fórmula, alguma coisa assim. Aí eu peguei meu resumo pra anotar, né, pra usar como revisão depois. E nesse dia eu não consegui corrigir a lista de química que eu tinha feito, eu só fiz as questões, mas aí no dia seguinte eu vou corrigir tudo certinho, porque assim, eram 20 questões. E aí, se acaso eu começasse a corrigir, eu não ia corrigir da melhor forma, porque já estava muito tarde, né. E aí eu ia ficar com preguiça, vamos dizer as palavras certas, de ficar voltando no conteúdo e tudo mais, sabe, porque eu já estava mais cansada. Mas então eu deixei pra, corrigir no dia seguinte. E agora eu não estou utilizando tanto assim o meu notebook, porque eu tenho um notebook também, só que eu tô preferindo fazer as questões no tablet, na verdade eu sempre preferi, né, a não ser que eu imprima as questões, mas assim, questão de correção, de ficar usando o ChatGPT, antes eu fazia isso pelo notebook, só que agora eu acho mais eficiente no tablet, porque se acaso for uma questão muito difícil, eu preciso tirar o print, aí mandar pra pro chat, né, enfim. Aí eu acho que tá sendo bem melhor só estudar pelo tablet mesmo. E depois que eu, corrigi minha lista de física, eu estava muito tarde, acho que era mais de meia-noite, e eu fui fazer o meu resumo, digamos assim, do livro que eu li, que é uma obra literária obrigatória da UFPR, e aí eu sempre passo, assim, algumas anotações para o Notion, pra mim, depois de imprimir, depois que eu terminar de fazer as anotações de cada capítulo, eu vou imprimir pra ficar revisando também. São 26 capítulos e eu já terminei esse livro, só que eu tô no capítulo, acho que no 16º que eu tô fazendo essas anotações. Na verdade eu sempre faço, assim, não só nas obras literárias, mas tanto nos livros, assim, que eu leio sobre desenvolvimento pessoal e tudo mais. E depois eu fui passar na planilha de estudos tudo que eu tinha feito naquele dia, e eu fui organizar meu dia do dia seguinte, porque senão não funciona, se acaso eu não deixar tudo pronto para o dia seguinte, eu não consigo ser muito produtiva. E foi isso, eu espero que vocês tenham gostado, um beijão no coração e tchau!